prosseguimento ao que a gente vem estudando no operador de caixa, esta semana a gente vai ver ergonomia. A ergonomia ela é extremamente importante para quem opera o caixa, porque ela vai determinar a saúde do operador. Então, o que é ergonomia? Ergonomia é a ciência que estuda as relações entre o homem e seu trabalho. Então, vem do ergo, que é trabalho, e nomos, que são normas. A NR17, que é a norma regulamentadora número 17, ela vem para trazer e regulamentar os conceitos de ergonomia para o ambiente de trabalho que outrora não eram respeitados. Nós temos 3 tipos de ergonomia. A de correção, que vai atuar de maneira restrita, é a relação de iluminação, ruído, dimensão. A gente tem a de concepção, que atua diretamente no projeto, no posto de trabalho, então isso é a mais cuidadosa e é a mais indicada. E a de conscientização, porque senão o trabalhador não vai usufruir do posto de trabalho. Não adianta o empresário colocar o posto de trabalho à disposição de forma adequada se o operador não tem a consciência para usufruir de maneira adequada. Então isso tem que ser uma via de mão dupla. A ergonomia, ela tem uma relação com todas as atividades do ser humano, então não pense que a ergonomia tem a ver apenas com o trabalho, esse trabalho remunerado que a gente enxerga. O trabalho doméstico, que muitas vezes é relegado a segundo plano, ele também é um trabalho que leva problemas para a questão ergonômica, né? Traz problemas da postura, principalmente. Então, durante a vida inteira a gente se movimenta, faz essas tarefas, e muitas vezes a gente tem efeitos duvidosos, né? Temos lesões devido a isso. Então, por causa disso, é necessário prevenir acidentes do trabalho. E para isso, a gente tem que conhecer o posto de trabalho, que no caso é o check-out. A gente viu isso, né, no vídeo anterior, né, que fala do PDV, do ponto de venda. Conhecer os equipamentos presentes neles, que a gente viu, né, cada um deles. E também organizar o trabalho para que você tenha condições de manter a postura adequada. Então, o posto de trabalho, ele tem uma dimensão que é pensada ergonomicamente. Neuffer, que é um estudioso alemão, que no início do século XX ele fez um compêndio, um livro que é usado até os dias de hoje como referência para os dimensionamentos para o conforto das pessoas. Então você pense isso, do tamanho de uma chaleira, a altura de uma cadeira, qualquer coisa tem dimensionamento nesse livro, que é um livro de ergonomia de Neuffer, né, que é o que chama a arte de projetar na arquitetura. Vocês vão ver aqui no vídeo, eu vou mostrar uma parte do Neuffer, vocês vão ver aí a capa. Então é um livro que é utilizado não só para os arquitetos, mas para os designers, para todo mundo que está preocupado com a questão projetual. Então essa posição de check-out ela tem que ser importante, tanto sentado quanto em pé. O posto de trabalho ele deve possuir uma cadeira que é estofada com bordas arredondadas e regulares de altura e de assento, bem como um apoio para os pés, que tem que estar independente da cadeira. O ajuste de altura do encosto, certo? E também o ajuste de altura do assento. Quando você se sentar, o joelho deve estar no ângulo de 90 graus e os pés totalmente apoiados no chão. Essa é a maneira adequada de se sentar. O posto de trabalho ele tem que estar organizado, você tem que ter apoio, né, para substituição eventual. As filas únicas por grupos de check-outs, elas são melhores. Também tem que ter caixas especiais, né, para idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais, para pequenos volumes ou pequenas quantidades. Também tem que ter pausas durante a jornada e tem que ter um rodízio entre os operadores, para que a gente possa se movimentar. Aspectos psicossociais. O operador de caixa ele tem que trabalhar com um dispositivo visível, que é o crachá, com o seu nome e sobrenome. Esse nome e sobrenome é escolhido pela pessoa, obviamente baseado na identidade da pessoa, mas é uma identidade funcional. Isso é bom para você, é bom para o cliente, é bom para a loja, né? Porque você tem que ter os funcionários devidamente identificados, principalmente quem lida com valores. E não é permitido o uso de vestimentas, propagandas ou maquiagem temáticas que causem constrangimento para o operador, para o funcionário. O operador de caixa normalmente é acometido por doenças que a gente costuma chamar de LER ou DORT. LER, que são lesões por esforços repetitivos, e a DORT, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Essas doenças, elas atingem músculos, nervos, tendões e provocam uma irritação e inflamação. Normalmente são curáveis, né, quando são diagnosticadas precocemente. E elas são extremamente dolorosas. Então, o que é que pode causar LER e a DORT? É só o trabalho? Não, também atividades esportivas, atividades no lar, má postura. Quais são as doenças consideradas LER e DORT? Então, tem uns exemplos aí, ó. Tenossinovite, tendinite, bursite, dedo de gatilho, lombalgia, síndrome do túnel do carpo. Então, são doenças, como eu disse antes, muito dolorosas e que devem ser combatidas já no ambiente de trabalho para que elas não se manifestem.
O que pode fazer para ajudar no tratamento, né? O que você pode fazer? Primeira coisa, procurar recursos médicos. A outra, evitar atividades esportivas e domésticas até se curar e adotar também posturas corretas. Normalmente, acometem os membros superiores e inferiores. Então, do ponto de vista fisiológico, o ser humano ele não é feito para ficar na mesma posição por muito tempo. Nós somos seres cinéticos, ou seja, seres que devem estar sempre em constante movimento. Então, posturas fixas, elas levam em conta a lesão em tendões, em músculos, em nervos, que vão causar em primeira instância, tensões e cansaço muscular, mas depois podem afetar a circulação sanguínea e também causar doenças um pouco mais complexas. O ideal é que haja uma alternância entre a posição sentada, que vai aliviar, né, a musculatura das pernas e a pressão no quadril, nos joelhos, nos tornozelos, e com a posição em pé, que vai possibilitar o uso das duas mãos, como também uma distribuição melhor do seu peso e também favorecer a circulação sanguínea. A postura do operador de caixa é muito importante. Por quê? Porque ela vai levar em conta que você precisa ter equilíbrio, suporte e flexibilidade, bem como uma postura ereta, para que o conjunto da coluna vertebral não sofra problemas. Normalmente é muito comum também ter a hérnia de disco. O que seria a hérnia de disco? A coluna vertebral humana é feita por, obviamente, vértebras, que são essas partes aqui em bege. O disco, que é essa parte aqui amarela, ele funciona como uma espécie de amortecedor. Uma vez que você está com a coluna na posição inadequada, formam-se bolsões aqui, que a gente chama de hérnia. Essa hérnia ela é extremamente dolorosa e, dependendo das circunstâncias, só pode ser resolvida com cirurgia, às vezes substituição por peças de titânio, o que faz com que, obviamente, a pessoa nunca mais seja igual como você nasceu, por motivos óbvios. Então é muito importante levar em conta essas questões para que não desenvolva esse tipo de doença, para evitar passar por cirurgias, tratamentos dolorosos, afastamento do trabalho, esse tipo de coisa. Então a ergonomia ela é de extrema importância para que o ser humano esteja confortável no seu trabalho.